Quando começa a história de uma cidade? Eis uma boa pergunta que possibilita boas respostas. Quem preserva esta história? Eis uma importante pergunta que possibilita boas desculpas. A coroa portuguesa exerceu rigoroso controle para evitar o contrabando e o desvio do ouro das Minas Gerais. Por sua proximidade com o Rio de Janeiro, a Mata Mineira foi fechada, fiscalizada e foi proibida a abertura de estradas por esta região. Em 1816, revoga-se a interdição. A terceira divisão militar do Rio Doce abre uma estrada ligando Minas aos campos dos Goitacazes. Durante visita de inspeção, em 1828, o coronel Guido Marlière recebe do alferes comandante da divisão, acampada em uma pequena localidade, conhecida como Porto dos Diamantes, à margem esquerda do rio Pomba, terrenos para a construção de uma capela em homenagem a Santa Rita de Cássia e fundação de um povoado. O lugar, então, passa a chamar-se Arraial de Santa Rita do Meia Pataca. Vem para estes lados Joaquim Vieira da Silva Pinto, em 1842. Abre picadas pela mata, funda a Fazenda da Glória. Misto de bandeirante, criador de gado e autoridade constituída nos terrenos de sua própria luta, impulsiona o já curato de Santa Rita do Meia Pataca à condição de freguesia. Isto em 1851, quando é distinguido com o título de Major pelo governo do Império. 7 de setembro de 1877. Cataguases eleva-se à categoria de vila e inaugura-se o primeiro trecho da estrada de ferro Cataguases Railway. A vila tem 450 habitantes, 87 casas, 2 farmácias e 2 fábricas de cerveja. Cataguases torna-se empório comercial e ponto de exportação e embarque de toda a região. Assim, atrai comerciantes, pequenos industriais e operários para o prolongamento da estrada de ferro. A Lei 2766 a eleva à categoria de cidade, em 13 de setembro de 1881. Beneficiam-se a agricultura e o comércio. Ainda que incipiente numericamente, a população vive as mudanças de uma cidade na ponta dos trilhos. É uma nova cidade que surge nesta metamorfose de aços e dormentes. Pela Railway vem a gente comum, guinando a sorte para outros ares. Chegam mercadorias várias, telhas da França, autoridades da burocracia distante, técnicos para as mais inovadoras necessidades, imigrantes de etnias milenares. A vapor e empreendimento, Cataguases toma rumo à capital do Brasil, o Rio de Janeiro. O apitar do progresso treina novos vocabulários e as sinhazinhas, as casas, as lojas são incineradas para aquecer as caldeiras de tão promissor destino. Agora são demoiselles, chalés, magazins. O traçado urbano vai se riscando para os lados da estação, transformada em novo ímã de uma nova felicidade horizontal. É intensa a atividade construtiva, democrática a propriedade arquitetônica. 1904. Planeja-se a primeira usina geradora de energia elétrica. 1905. Cataguases já tem serviços de água potável, encanada e esgoto. O Teatro Recreio, o Hotel Vilas, o Banco de Crédito Real,
o Paço Municipal, a assistência humanitária e a Casa de Caridade. Obras idealizadas por José Gustavo Cohen transformam-se em ação beneficente de Cataguases, que faz instalar o hospital. Placas de ferro esmaltadas identificam ruas, praças, destinos, saudades. Magnólias e oitis são plantados para a fotossíntese da urbanidade. Esta nova urbanidade, fruto do auge e declínio do café, desenha futuros para além dos morros do complexo cristalino brasileiro. No governo de Araújo Porto, em 1º de julho de 1906, é inaugurada a Fábrica de Fiação e Tecelagem de Cataguases, com 20 teares e capital de 200 contos de réis. A cidade cresce, fez-se a luz, e esta se espalha na sua gênese de quilowatts. Surge a Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. 2 fábricas de meias, uma de macarrão e massas alimentícias, uma de sabão e a cervejaria do Pável. A população vive uma efervescência própria de 2.500 habitantes. Prédios já são 470. 5 praças. Largo do Comércio, Largo de Santa Rita, Largo do Rosário, Praça da Estação, Praça Visconde do Rio Branco. 3 travessas, 15 ruas, sendo as principais com calçamento de pedra britada sob areia e passeios cimentados. A rede de esgoto de manilha. A rede de água que vinha da primeira caixa d'água na Chácara das Palmeiras era de chumbo. No Largo de Santa Rita e no do Comércio, as moças e os rapazes, disciplinados pela mão dupla do respeito, entrecruzavam-se no footing dos domingos. Se não se tocavam, ainda assim, seus olhares avançavam pela contramão.
tinha o bonde puxado por parelha de burros. O Papa recebia o dinheiro da passagem e o chofer, o motorneiro, conduzindo o bonde. A companhia de carris urbanos é fruto da sociedade entre Joaquim Carvalho, Álvaro Margarido Pires, José Inácio Silveira e Joaquim Ferreira Ramos. Leopoldo Alves da Silva regia sua orquestra cataguasense e João Francisco Teixeira a banda 7 de Setembro. No Teatro Recreio, escreve Henrique de Rezende, então uma das mais suntuosas casas de diversão do estado, Rebeldino Batista deliciava a sociedade, levando à cena excelentes peças de sua autoria e trazendo a Cataguases elencos de boa tradição nos grandes centros culturais do país. Paulino Fernandes organiza a companhia telefônica. Manuel Inácio Peixoto adquire a fábrica de tecidos. O Banco Hipotecário Agrícola entra em funcionamento e constrói-se a Ponte Metálica. O jornal Minas Gerais cita várias construções na cidade como exemplo de beleza. Palacete Felipe, Palacete Passos, a Matriz, Colégio Nossa Senhora do Carmo, Edifício do Grupo, Residência de João Duarte, a Imprensa Oficial, o Banco de Cataguases. Mal refeita do impacto da telefonia, Cataguases vê surgir de dentro de uma caixa imagens que se movem em uma tela branca dentro de uma sala escura. Como caminham tamanha mágica? Tantas gentes, serras, estradas, rios, oceanos, por entre aqueles frágeis sopros de luz. Espanto e fascínio. Os filmes americanos, franceses e alemães disputavam a tela do Cine-Teatro Recreio, talvez prenunciando beligerâncias não cinematográficas. Tudo é frenesi. A plateia hipnotizada envolvia-se na trama dos acordes da orquestra de Rogério Teixeira e Pascoal Ciodaro. A voz dos atores nascendo entre as partituras. A ideia de construção de um ginásio na Granjaria se efetiva pelo espírito empreendedor dos portugueses Manuel Inácio Peixoto e João Duarte Ferreira. As Irmãs Carmelitas da Divina Providência inauguram o Colégio Nossa Senhora do Carmo para meninas. Depois, Antônio Amaro Martins da Costa vendia o bar para dirigir o ginásio. Mas o grupo escolar é, segundo a publicação Minas Gerais e seus municípios, dos estabelecimentos de ensino primário, o mais importante, construído com todos os requisitos da mais moderna pedagogia. Surge em 1915 a Revista do Interior. E em 1917, a Revista da Mata, com serviço próprio de fotogravura, zincogravura e clichês. O trabalho fotográfico é de responsabilidade de Alberto Landóis. Este registra com uma sensibilidade própria daqueles que são artistas antes de se esconderem nas regras da razão, os mais significativos instantes de Cataguases. Ainda neste ano, inaugura-se a Casa Carcassena. Esta vem juntar-se à Casa Henrique Felipe e Companhia, ao Bazar René, à Casa Joaquim de Souza Carvalho, à Rama e Companhia, à Casa Joaquim Peixoto Ramos, às Casas Pernambucanas, à Casa José Ferreira, à Casa Arthur Rocha, à Casa Olavo Cunha e à Casa Vitalino Ayala. As pessoas frequentavam os restaurantes Bar Luso Brasileiro, o Café Cascata e o Café Bahia.
e a cidade hospedava os que por aqui passavam no Hotel Comércio ou no Hotel dos Viajantes. A remodelação da Avenida Astolfo Dutra vem transformá-la na principal via urbana da cidade. Os imigrantes chegavam nos seus afãs polifônicos e passavam por uma quarentena social na colônia Major Vieira, antes de integrarem-se com os nativos. Se não a oficial, o francês é o idioma chique das reuniões sociais. Os clubs são pontos de descontração masculina. Tudo tem o ar cosmopolita. No luso brasileiro, encontra-se o escol da sociedade. As demoiselles conspiravam seus amores e teciam suas vidas no Café Cascata, o bar das moças. Casais comportados na aparência e embrulhados no papel de seda como a mais fina elite, escreviam virtudes no piso do Comercial Club, com seus passos vienenses. No Grêmio Literário Machado de Assis, o debate cultural inflama os verbos. Vai que nestes anos 27, os jovens Henrique de Rezende, Ascânio Lopes, Rosário Fusco, Guilhermino César Fonte Boa, Martins Mendes, Oswaldo Abrita, Camilo Soares e Francisco Inácio Peixoto fundam a Verde. Porque verde quer dizer mocidade, e mocidade é insurreição. E no item 7 do resumo do Manifesto Verde, lê-se: não damos a mínima importância à crítica dos que não nos compreendem. Humberto Mauro e o piemontês Pedro Comelo se entendem capazes de realizar as tramas estreladas pelo norte-americano Ed Polo. Com uma filmadora, Patê Baby, realizam o curta-metragem Valadião, o Cratera. Humberto faz a direção, Pedro a fotografia. 3 atores preenchem os fotogramas. José Augusto Monteiro Barbosa é o galã. Valadião é interpretado pelo libanês e comprador de café Stefânio Jorges Yunes. E a mocinha, que é raptada por ele e escondida em uma pedreira, é vivida por Eva Comelo, Eva Nil, filha de Pedro. O antigo arraial de Santa Rita do Meia Pataca entrava para dentro da película de 9,5 milímetros. A Revolução de 1930 extingue o cargo de chefe do executivo e cria o de prefeito, nomeado pelos interventores. Cataguases, ainda que sofrendo as mesmas consequências, tenta fugir à estagnação geral a todos os municípios. Já em 1935, sua população é de 7.254 habitantes, com 1.361 residências, das quais 1.117 servidas de pena d'água, uma quantidade de água da grossura de uma pena de pato. Mas os ares do progresso e da modernidade sopram depressa por essa região. A estrada Rio-Bahia chega a Leopoldina em 1939.
Nos anos 40, Cataguases sofre as incisões da arquitetura moderna nacional que já se destacava no contexto mundial. Oscar Niemeyer é convidado a projetar o conjunto da Pampulha por Juscelino. Francisco Inácio Peixoto o chama para projetar sua residência e, a seguir, o Colégio de Cataguases. No internato, a classe A, os mais abastados, tanto os nacionais como os importados da Argentina e do Paraguai, passavam pelas mãos e palavras liberais de Manuel das Neves Peixoto. Futuros nomes de projeção, como Chico Buarque e Carlos Imperial, fizeram parte do colégio. Nos 10 anos seguintes, a cidade reúne acervo arquitetônico importante, assinados por Aldari Toledo, Carlos Leão, Francisco Bolonha, Flávio de Aquino, Edgar do Vale, M.M. Roberto e Niemeyer. Burle Marx reescreve os jardins incorporando folhas e flores à textura modernista da cidade. Portinari realiza o mural Tiradentes, em 72 metros quadrados disponíveis para esse novo formato da história. Conjuração, julgamento, enforcamento e esquartejamento, pincelados pela força do mecenato capitalista e culto. As obras exibem os princípios da nova arquitetura. Tudo é racional. As estruturas, as curvas, os pilotis. A liberdade de plantas e fachadas disfarça a sisudez do concreto reinventado. Nesta contemporaneidade, o mobiliário surge como interpretador desta mentalidade, conciliando a pura expressão plástica com o desejado prazer da ergonomia. A assinatura de Joaquim Tenreiro traduz a trajetória personalizada deste mobiliário. Inúmeras obras de arte são adquiridas. Cataguases é uma metrópole cultural. A década de 50 apresenta uma cidade com significativo parque industrial. Empreendedores locais realizam grandes investimentos e instigam os pequenos investidores ao mesmo. 38 mil habitantes impulsionam o mercado. A mão de obra operária, anônima nas suas realizações, concretiza as fantasias dos grandes investimentos. Enquanto os lucros tilintavam nas caixas registradoras, ouvia-se pelas ruas o dueto dos apitos e dos tamancos proletários. Bucólica sinfonia do progresso mal dividido. Enfim, respondem às perguntas de suas próprias histórias. De um lado, a UDN dos Peixoto. Do outro, o PSD dos Dutra. No centro, a picuinha matreira da política dos bancos de praça. E segue Cataguases a rascunhar novidades. Nós, e quem sois vós? Somos ainda também rapazes? Muito agora também capazes de ir ver de Ford verde os ases, e as asas, e as casas, e as águas, e os sons, e as mágicas de Cataguases.